Todo mundo conhece o Homer Simpson. O cara é o símbolo da preguiça, da falta de noção e, vamos ser sinceros, da burrice extrema. Mas e se eu te dissesse que o DNA dos Simpsons produziu um gênio? Um cara que ficou bilionário do zero, conquistou o sonho americano e só tem um defeito: ele é irmão do Homer. Hoje a gente vai falar sobre Herbie Powell, o irmão esquecido do Homer, o homem que a genética abençoou, mas que o destino, ou melhor, o irmão, o condenou à ruína. Tudo começa na segunda temporada. O vovô Simpson, achando que ia bater as botas, resolveu abrir o bico e soltar uma bomba. O Homer tem um meio-irmão. Anos antes de casar com Mona, o Abe teve um caso com uma moça em um parque de diversão. O resultado, um bebê que foi deixado num orfanato. Ao saber disso, Homer decide encontrar seu meio-irmão. Ao chegar ao local do orfanato, Homer descobre que o lugar mudou de local há 30 anos, o que faz o Homer cair no choro, mas o orfanato apenas mudou para o outro lado da rua. O diretor do orfanato diz a Homer que a família Powell adotou seu meio-irmão e que o nome dele é Herbert. Homer procura no catálogo telefônico e começa a ligar para todos os Herbert Powell até encontrar seu meio-irmão, que os convida para ir à sua casa. No caminho, Homer é parado e acaba sendo confundido com seu irmão, porém o deixam ir sem fazer perguntas. Homer, ao chegar ao local, vê uma enorme mansão e pensa que o endereço está errado. E logo em seguida chega uma limusine, a janela abre e vemos que é Herbie. Homer encontra seu irmão e descobre que ele é milionário. Embora idênticos, Homer e Herbie são bem diferentes. Enquanto Homer crescia comendo rosquinhas e sendo Homer, Herbie é brilhante. Ele pagou a própria faculdade em Harvard trabalhando em subempregos e fundou a Power Motors, uma das maiores montadoras de carros do mundo. Herbie é basicamente o Elon Musk, um visionário que estava sempre 10 passos à frente da concorrência, obcecado em criar o carro do futuro e em dominar o mercado global. O Herbie ficou maluco de alegria quando Homer o encontrou. Ele sempre sentiu que faltava algo em sua vida, uma família. Homer apresenta toda a sua família e Herbie diz que ele é muito sortudo pela família que tem. Herbie diz que eles podem se sentir em casa, além de poderem pedir tudo o que quiserem na hora que quiser. Herbie diz a Homer que lhe dará um carro, mas ele quer um carro grande e veloz, mas infelizmente eles não têm nenhum com essas características. No auge de sua carência emocional, ele comete o erro que destruiria o seu império. Ele acha que o Homer representa perfeitamente o americano médio, então ele pede ajuda do Homer para projetar o carro do futuro. Ele acha que o Homer sabe o que o povo quer. Spoiler: o Homer não sabe. O Homer pede para que instalem porta-copos gigantes e 3 buzinas que tocam La Cucaracha, entre outras coisas bizarras. O resultado: o Homer, o carro mais feio e caro da história, custando 82 milhões de dólares. O lançamento do carro foi um desastre. O carro parecia aquela restauração horrível do quadro Lata Velha. Quem aí lembra daquela Brasília de 6 rodas e aquele carro de pedreiro com a maçaneta de espátula? Bom, voltando ao episódio, a Power Motors faliu na hora. Os investidores fugiram e Herbie perdeu tudo: a mansão, as fábricas e o respeito. Bom, muita gente assiste esse episódio e pensa: pô, o Herbie é bilionário, como um carro de 82 mil dólares faliu o cara? Galera, o buraco é bem mais embaixo. 82 mil dólares era o preço de venda, o que já era um absurdo para 1991. Quase o preço de uma Ferrari da época. Mas o que quebrou Herbie não foi o preço do carro, foi o investimento. Ele parou todas as fábricas, demitiu engenheiros sérios e torrou milhões em pesquisa para realizar os desejos malucos do Homer. Quando o pano subiu e o mundo viu aquela aberração verde, a confiança da Power Motors virou pó. As ações se derreteram e o Herbie perdeu seu império em segundos. A última cena desse episódio é de partir o coração, o Herbie entrando em um ônibus e dizendo ao Homer que ele não tem mais um irmão. No último episódio da 3ª temporada, todos os trabalhadores da usina nuclear são submetidos a um exame físico no qual descobrem que o Homer ficou estéril devido à radiação da usina, e com isso eles podem acabar sendo processados. Então o Sr. Burns reúne todo um grupo de advogados para poder enfrentar esse cenário, e para evitar um processo judicial, o Sr. Burns inventa um prêmio para dar ao Homer chamado o Prêmio Burns de Excelência no campo da excelência, que vem acompanhado de um cheque de 2 mil dólares. Enquanto isso, vemos um grupo de homens sem tetos reunido em um trilho de trem, e vemos que Herbie faz parte do grupo. Ele conta como seu irmão o levou à ruína ao projetar o pior carro da história. Embora se tenha ficado no passado, Herbie se mantém otimista e diz que ter um cérebro genial e estar nos Estados Unidos é o suficiente para sair novamente do buraco de onde está atualmente. Em outra cena, vemos Herbie sentado em um banco de uma praça e, ao ver uma mãe com seu bebê que está chorando, ele acaba tendo uma ideia brilhante para voltar a ser o homem poderoso de antes. Ele percebe que o problema não é o choro, mas o fato de ninguém entender o que aquele choro significa. E quando ele vê a notícia no jornal dizendo que o Homer ganhou um prêmio de 2 mil dólares, ele decide ir até Springfield. E diferente do primeiro encontro, Herbie está furioso, e quando ele chega, ele dá um soco no rosto do Homer, antes mesmo de dizer oi.
mas ele cumprimenta com alegria todo o resto da família, pois sua mágoa é apenas com Homer. Herbie conta sua ideia de criar um tradutor de bebês, que o tornará milionário novamente, mas que para construir o protótipo, ele precisa dos $2.000 do Homer emprestado. Homer, que queria comprar uma poltrona vibratória, fica dividido, mas acaba cedendo o dinheiro por culpa do que fez com a empresa do Herbie no passado. E com a ajuda da Maggie, ele faz a captura das frequências necessárias para saber o que ela quer dizer. E depois de conseguir todos os dados, ele apresenta o protótipo final e testa o dispositivo na Maggie, que funciona perfeitamente. Ele leva o produto para uma feira de bebês e se torna um sucesso instantâneo. Então Herbie consegue recuperar sua fortuna. Ele paga os $2.000 de volta ao Homer e, em agradecimento, ele dá vários presentes para toda a família e perdoa o Homer pelo que ele lhe fez no passado. Ele dá o direito de chamá-lo de irmão novamente, além de também comprar a poltrona vibratória que ele tanto queria. Ele percebeu que, embora Homer tenha destruído sua vida uma vez, foi o dinheiro e a família dele que o ajudaram a se reerguer. Mas afinal, por que o meio-irmão milionário do Homer sumiu do mapa? Uma das teorias é que, como ele é dublado originalmente pelo lendário Danny DeVito, e quando um personagem é criado especificamente para a voz de um ator famoso, eles evitam usar o personagem com outro dublador, por respeito ou por contrato. E como o Danny DeVito ficou cada vez mais caro e ocupado, Herbie acabou ficando na geladeira. Outra teoria é que se o Herbie, que terminou rico pela segunda vez, estivesse sempre presente, ele facilmente resolveria todos os problemas financeiros da família, fazendo com que a série perdesse um pouco da graça de eles serem uma família de classe média americana. Herbie é citado em vários episódios, porém ele apareceu fisicamente em apenas 3 episódios, e o mais recente foi uma rápida aparição no primeiro episódio da 36ª temporada, onde ele aparece no aniversário do Bart. Mas diz aí, você gostaria que o Herbie voltasse em uma temporada futura? Ou ele tá melhor longe do Homer? Comenta aí. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.